Sejam bem-vindos a mais um Residente Cast. Eu sou Tatiana Calado, sou residente de dermatologia do Hospital EMIP e vamos continuar aqui com o nosso projeto de trazer médicos e médicas residentes que vão nos contar a sua trajetória até a tua tão sonhada aprovação na residência médica. Hoje, gente, eu tô com uma pessoa assim muito especial, né? E ela vai contar a sua história até chegar na sua vaga tão especial. Eu tô com Paula Carneiro, que é residente de anestesiologia do Hospital Getúlio Vargas. Paulinha, prazer tá aqui. Obrigada por você ter vindo. Muito prazer Pode se imenso estar apresentar. aqui. Pessoal, eu sou Paula Carneiro, sou R1 do Hospital Getúlio Vargas de anestesiologia. Estudei na FPS, me formei já faz 3 anos, trabalhei por um período. Fui dessa leva, né, de precisar trabalhar, de... No meio da pandemia. De ter que conciliar o estudo com o trabalho. E, graças a Deus, deu certo. Tudo certo. Deu tudo certo. Estamos aqui, deu tudo certo. Mas vamos contar essa história, né, Paulinha? Do começo, né? Do começo. Quero saber, inclusive eu realmente quero saber da onde foi que veio a anestesiologia, amigo. Foi ainda durante o internato, ou foi antes ainda, ou teve outra especialidade que te abriu os olhos? Conta pra gente. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe? Até durante a faculdade, eu falava com os médicos. Me meti em tudo, até meio cara de pau. Meio cara de pau também. De chegar e falar, eu posso te acompanhar e tal. E aí, engraçado que fulano conhecia cicrano, que era anestesiologista do Getúlio. Foi o primeiro hospital que eu fui como estudante. Foi mesmo? No 3º período ainda. E aí eu fui acompanhar esse médico, esse anestesiologista, lá no Getúlio. Fui numa sexta-feira lá. E foi minha primeira vez no ambiente de bloco cirúrgico. Foi minha primeira vez de contato com a especialidade. Claro, ainda muito perdida. Mas eu comecei a ver que eu gostava daquele ambiente de bloco. Assim, eu entrei, gostei do ambiente de bloco. E durante a faculdade, eu me abri muito a todas as possibilidades. Assim, eu vivenciei todas as áreas muito bem. Gostava muito de todas as áreas, mas comecei a descobrir que eu gostava muito de procedimento. Sempre foi uma coisa que eu gostava. Sempre fui louca por fazer procedimento. Sempre gostei muito de farmacologia. Sim. Adorava a matéria de farmacologia, paradoxalmente, né? Porque tinha muita gente que não gostava, mas eu amava. E aí, enfim, comecei a ver a anestesiologia como uma possibilidade, sabe? Por conta disso. Mas alguma outra coisa te, assim, apareceu na tua mente? Por exemplo, até a própria cirurgia, bloco cirúrgico, apareceu. Procedimentos. Apareceu. Tinha uma época que eu pensei em fazer cirurgia geral. Aí já acompanhei cirurgião no Getúlio. Acompanhei o pessoal lá, uns alunos de cirurgia por um tempo. E aí eu comecei a ver que eu me encantava. Eu tava, às vezes, no meio do lá do bloco cirúrgico, auxiliando, instrumentando, algo do tipo. Mas eu gostava de saber o que tava lá. O que tava por trás. Ai, caramba, eu queria estar ali por trás da cortininha. Sim. E eu gostava muito, assim, eu vi que eu gostava de procedimento, mas não necessariamente do ato cirúrgico. Sim. Entendeu? E a anestesia é muito isso. É uma especialidade muito rica em farmacologia, em fisiologia. Eu sempre gostei muito de fisiologia. Então, a anestesia, ela precisa muito que você saiba a fisiologia. É o que diz, é o grande fisiologista do centro cirúrgico. É um anestesista. Então, você precisa estudar bastante essa parte, que eu gostava mais de fisiologia do que anatomia, por exemplo. Sim. Já é até um sinal, né? E gostava muito, assim, de ser resolutivo, sabe? Na anestesia, você consegue atuar e ver muito rapidamente a resposta do que você fez, sabe? E você consegue lidar com pacientes graves, que sempre foi uma coisa que eu gostei, sabe? E é um papel imprescindível, né? Ninguém te substitui, assim, né? Ninguém te substitui. Tem que ter. Então, aquela pessoa. Eu terminei, eu tinha na cabeça que eu tinha que trabalhar, acho que é a realidade de algumas pessoas que estão aqui assistindo, que tem que trabalhar quando termina, não tem essa oportunidade de poder só estudar para a prova. E eu também me deixei descobrir, assim, eu pensava muito em anestesiologia, comecei a trabalhar no outro serviço de neuro aqui em Pernambuco e me apaixonei também por neurologia, que é uma área que eu acho incrível. Fiquei até na dúvida entre anestésio... Neuroclínica. Fiquei até na dúvida entre anestésio e neuroclínica. É uma dúvida enorme. Só que a anestesia sempre voltava pro meu coração, sabe? Sim. E no final,
eu bati o martelo que era ela e foi ela E é isso, é né? isso. A escolha foi a melhor possível, a melhor, né? pra mim foi. E Com certeza. a escolha de fato, estudar para as provas de residência médica, né, Paulinha? Foi ainda... Porque, assim, quando a gente chega no internato, é aquela coisa. Um mundo novo se abre Sim. para isso que se chama residência médica, né? Do concurso da residência. Isso. E uma nova forma de olhar para o próprio estudo. Isso. Né? O que você precisa estudar, o que é mais prevalente, o que é que mais cai, o que é que está caindo na outra prova, Isso. enfim. A concorrência que aparece, que está cada vez ficando mais difícil, tudo isso. Então, acho que o internato realmente a gente entra em contato com esse novo mundo na medicina. Até agora, acho que hoje em dia até um pouco antes, né? As pessoas estão cada vez se preparando antes. Isso. Então, quando é que para você tomou a decisão de vou estudar para o concurso da residência médica? Eu tinha na minha cabeça de que eu trabalharia 1 ano, né? Que eu não ia para essa prova para o meu ano de internato, né? De formatura. Apesar que eu fazia o médico residente, todo mundo da minha turma fazia o médico residente e ajudava a gente nas tutorias. Sim, que não só para a prova em si, né? Internato, mas é um combustível para se manter estudando aquilo que está vendo, né? Direciona muito, sabe, o estudo. E assim, eu acho que quando passou esse 1 ano, eu trabalhei por 1 ano. Quando passou 1 ano, eu comecei a pensar, eu não tenho como não fazer residência. Eu acho que ter passado 1 ano trabalhando em ambiente de UPA, ambiente de... Por quê? O que é que te motivou a pensar isso? Eu estava muito cansada da rotina de emergência. Eu acho que você é jogado no mercado de trabalho. É uma rotina muito exaustiva. Cada vez mais tem ficado mais exaustiva. Só sabe quem vivencia. E eu sabia que, assim, não tem como a gente ser generalista por muito tempo, sabe? A gente precisa começar a ver outras áreas. A gente precisa começar a se especializar. E eu vi que quanto mais eu postergasse isso, pior ficava. Porque a concorrência fica pior. Outras demandas da vida começam a acontecer, a gente começa a pegar plantão desenfreado, a gente começa a dar inúmeras horas semanais e voltar a estudar quando você parou é muito difícil. Então eu sabia que, opa, se eu não parar e focar agora, eu posso me perder nesse caminho. E o que é que eu quero? Eu quero ser generalista por mais 2, 3 anos e tudo bem, quem escolhe esse caminho, cada um sabe, mas eu sabia que eu desejava fazer uma prova de residência, ser residente, fazer anestesiologia quando eu bati o martelo, e que eu só ia alcançar isso quando eu focasse nisso, sabe? Quando eu me dedicasse, de fato, não ficar estudando quando dá, não. Eu coloquei uma meta. Com programação, com meta. Isso. De estudo. Uma coisa que eu digo, assim, não sei se vai ter alguém que tá assistindo aqui, que é mais novo, não tá no internato ainda. Sim. Minha primeira dica é, minha gente, vejam o currículo de vocês. Por favor, porque foi uma coisa fundamental para eu passar junto com a prova, né? Então, assim, eu tinha um currículo bom durante a faculdade, eu fiz muito projeto de iniciação científica, monitoria, isso me ajudou bastante. E com certeza ajudou bastante. E na parte de preparação da prova, quando eu decidi que eu ia estudar, eu sabia que eu tinha um grande desafio, que era, eu tinha que continuar trabalhando, que eu tinha contas para pagar, e eu tive que conciliar com o estudo para uma especialidade extremamente concorrida, que é a anestesiologia. Não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, nesse primeiro ano que tu já era médica, né? Trabalhando, ao final desse primeiro ano, você não teve aquele estudo direcionado, focado para a prova. Você realmente se jogou no mercado de trabalho. Eu joguei no mercado de trabalho. E aí isso te fez perceber o que é muito interessante, né? Que você não queria, na verdade, passar muito tempo nesse estilo de vida. Isso. Né? Exatamente. Até porque vira uma bola de neve, né, Paulinha? Isso. Você começa a ter que pagar muitas contas. Exatamente. Enfim, e ter que também dar conta dos próprios empregos que você né, assume o compromisso. E aí é muito difícil de conciliar, de fato. E você tem uma maturidade financeira também, né? De não fazer no primeiro ano, não procurar. Eu quero trabalhar. Tudo bem, foi a minha escolha também no início, mas minha gente não vá fazendo dívida se você tem planos de fazer residência médica, porque o R1 vem, o R1 não é fácil também, spoiler. E, assim, eu acho que se você se endivida muito, começa a pagar muitos plantões, você acaba ficando refém dessa vida. Entendeu? E pra você sair é muito difícil. Muito difícil. E você sentar a bunda na cadeira depois de muito tempo parado também é extremamente difícil, minha gente. É muito difícil. É difícil pra todo mundo. Então, eu passei 1 ano, bem dizer, trabalhando muito, estudando quando dava. E
enfim, não passei em nada. Enfim, acho que eu nem fiz prova no primeiro ano. Uhum. E aí, no segundo ano, falei, não tem condições de eu continuar. Eu preciso focar se eu quiser passar na residência médica. E o que é que mudou na tua jornada de preparação? Assim, em primeiro lugar, em relação ao teu próprio trabalho, você mudou a estratégia de quantidade de horas de trabalho? Onde você estava trabalhando? Mudei. Eu acho que eu ainda trabalhei muito, sabe? Eu trabalhei 36 horas, eu dava em média 3 a 4 plantões semanais no primeiro semestre. 48. Isso, no primeiro semestre. Certo. No ano que eu passei. Sim. E eu fazia muita questão. Assim, eu tinha uma base boa, ficava fazendo muitas questões. Já tinha feito o médico desde o internato, Isso, né? desde o internato. Fez novamente no ano seguinte? Fiz no ano seguinte. Aí no segundo ano, aí foi a virada de chave. A virada de chave, adoro. Sempre tem uma virada de chave. A virada de chave. Eu pensei que falei assim, não, paguei o médico esse tempo todo, acho que vou pegar um cursinho, outro cursinho, vou fazer outro teste. Beleza, eu cheguei a pagar um outro cursinho. Sim. Não vou citar nomes. Certo. Gente, quando eu sentei pra assistir as aulas eram infinitas. Era uma coisa assim que talvez a pessoa tivesse que só estar em casa estudando como se fosse um concurso público para você desde o começo do ano, né? Conseguir tentar terminar aquele cronograma. Veja, não é ruim, mas não era para minha realidade. Sim, falou certo, exato. Não é que é ruim, mas não cabia na sua realidade. Eu tinha que trabalhar. Sim. Quem não trabalha, quem só estuda, que é também um método válido, se você pode só estudar, ótimo. Mas eu não tinha essa possibilidade, eu tinha que trabalhar. Então, eu vi que não ia dar certo aquilo. Eu falei, cara, eu não tenho como assistir esse cronograma. Não é um cronograma direcionado para a prova que eu quero, que eu acho que é um ponto muito importante. Eu só fiz 6. Eu só queria Pernambuco. O que limita muito também para anestesiologia. Isso. A gente sabe que as pessoas atiram para vários lados e pode fazer sentido essa estratégia. E o Enari também tu tentou? Eu fiz Enari. Eu fiz Enari assim. Não era a sua primeira opção. Não era a minha primeira opção. Mas fiz. Mas eu estudei a prova da 6. Muito mais do que estudei para 6, eu estudei a prova da 6. Que tem uma diferença, né? Que tem uma diferença que eu acho que foi fundamental para eu passar. Pronto. Todo mundo que fala comigo pergunta o que você fez. Eu falei, gente, eu estudei a prova. Então, eu vi que não ia dar certo aquele cursinho. Acabei volto com arrependido para o EMEDIC Residente. Sim. Pagaste o outro cursinho, Pagaste os 2 cursinhos. Meu Deus. Mas é isso. E eu amei, assim, eu comecei a efetivamente usar o banco de questões do meu médico. De verdade. De verdade. E aí a minha estratégia foi, gente, eu quero a 6, então eu vou estudar a prova da 6. Eu peguei os últimos 5, 6 anos de prova da 6. Tanto acesso direto quanto a RIMAGE quando eu terminava. E comecei a fazer. E comecei a estudar. Como é que a 6 geralmente cobra gineco? Tem uma parte, outro pulo do gato, tá, minha gente? O EMEDIC Residente tem a parte de estatística. Aí você consegue colocar a CSPE e a estatística do que mais cai. Tudo. Eu sabia que eu não tinha muito tempo. A prevalência, né, dos temas. Assim, por ordem. Eu vi recentemente essas estatísticas, porque eu tenho um grupo de mentoria, né? E aí eu disponibilizo algumas coisas e tal, individualmente também. E aí, gente, tem mais de, tipo assim... Gente, usem aquilo. Use isso. Gente, isso usem aquilo. Eu não tive uma mentora pra me dizer isso. Então, usem aquilo. Dica de ouro, Paulinho, você tá dando. Porque essa tabela com a planilha, com as estatísticas, é assim, perfeito. É o caminho. É o caminho. Do que você precisa seguir. Eu fui pegar essa tabela, acho que já tava em junho e julho. Eu tava estudando, mas eu só fui pegá-la mesmo pra dissecar a tabela em junho e julho. Do ano que eu passei, tá, gente? Então, até junho e julho eu achei normal. Fazer a questão semanal, mas assim, não fui, assim, trabalhava, estudava quando dava. Junho e julho, segundo semestre, eu falei, preciso intensificar. Preciso também... ficava pegando relatos de pessoas que passaram, tu também no ano que tu passou, tu, assim,
Intensificou muito no final. Muito. Exatamente esses meses. Exato. Tu falou e foi assim, como eu me lembrasse. Exatamente. Do meu ano, assim, de junho para julho, até a própria produtividade, assim, né? Porque a gente fica acompanhando o número de questões, metas de estudo, enfim, ela dobrou praticamente. Isso. Porque eu vi que, caramba, essa é a hora. Essa é a hora. Que é a hora que muita gente desiste, porque acha que não dá mais tempo. Isso, exato. Eu não tinha tanto tempo mais para conseguir correr atrás de tudo que eu queria. Então, eu usei a métrica. Baixei as estatísticas, imprimi as estatísticas. Colei na parede do carro. Não vou dizer que eu colei, mas eu deixei impresso lá. Sim. E eu segui aquilo. Eu falei, então, eu não tenho muito tempo. Então, eu vou pela prevalência. O que é mais prevalente nas provas da SES? O que eu preciso saber no dia da prova? O que eu não posso deixar de ver para o dia da prova? Por exemplo, eu sabia que eu tinha que saber colo uterino. Tipo, não tem como eu chegar na prova da SES sem saber colo uterino. Estadiamento do câncer de colo. Cai pop muito. que tem a ver, enfim. Minha gente, é uma questão dada, minha gente. Porque todo ano cai. Aí eu falo, todo ano cai. A chance de cair de novo é muito alta. Então, eu comecei a estudar a prova. Ver o que eles gostavam, ó. Em cirurgia, eles gostam muito disso. Gosta de remite, gosta disso. Gosta muito de colo retal. Colo retal. Comecei a ver o que eles gostavam. Pô, se repete, e se repete, e se repete. E aí, nos últimos 3 meses, foi, minha gente, quando eu dei o intensivão. Eu digo pra todo mundo, eu acho que eu passei pelos últimos 3 meses. Então, gente, não desistam. Deem carga no final. Porque eu reduzi muito drasticamente a tua jornada de trabalho nesses últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses. Então, tu dava 36 a 48, tu começou a acho que eu fui pra 12 horas semanais. E se preparou financeiramente também, né? Me preparei financeiramente. Que é importante. Então, eu fui pra 12 horas semanais. Em novembro, acho que a prova foi início de dezembro. Sim. Novembro, eu não trabalhei. Nada. O sprint final, né? Que é o que, enfim, que a gente tá vivendo, o sprint final, Eu fiz todas as questões, todas. Prova de R+, também, Paulinha. R+, também, principalmente GO e PED. E PED, perfeito. Principalmente. Cirurgia, eu via que fugia um pouco. É uma dificuldade diferente, né? É diferente, mas GO e PED, gente. Façam a prova de R+, porque se assemelha e se repete. Exato. Também às vezes uma questão de um R+, desse ano, no outro ano vai cair com uma roupagem diferente, mas no acesso direto. Exatamente. Que eles repetem muito. Exato. O jeitão é muito assim. Então vale a pena. Se tu se garante no feijão com arroz, que tu sabe que tem a maior probabilidade de cair, o que vier de extra, porque novidades vão vir. A SED vai tentar se reciclar. Sempre. Vai ser novidade para todo mundo. Mas eu já garanti uma bagagem de coisas que eu tua base da nota, né? A minha base da nota. Exato. Então, se eu disser pra você que eu vi tudo do conteúdo no dia da prova... Não, gente. Eu ainda lembro até hoje que eu tava na véspera da prova. E eu falei, caramba, não deu tempo de eu ver nódulos pulmonares. Mas na estatística, se eu não me engano, nódulos não é tão importante. Bom, paciência, eu vou rezar que não caia. Não caiu. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Mas aí, pelo menos, você vai até um pouco mais tranquila, Sim. porque você viu que ali nas estatísticas é menos provável que ele caia. Isso. Então, isso dá uma certa tranquilidade também. Com certeza. Pra você ir. E por falar em tranquilidade, Paulinha, assim, como é que tu esteve, assim, nesse sprint final e na última semana também, sabe? Como é que tu lidou com a ansiedade? Enfim, porque bate, né? Infelizmente bate. Com certeza. Por mais que você, nesse ano, acredito que você tenha feito, né? Bem diferente. E aí vem aquele espírito de merecimento também. Poxa, eu fiz tanto, fiz por onde, abdiquei, tive constância, aumentei, acelerei no final. Só que aí bate, né? Um certo de... Bate. Será que eu sou suficiente pra passar? Bate, com certeza. Como é que tu lidou com isso? Eu fiquei bem ansiosa. Não vou mentir. Eu lidei bastante com ansiedade. Eu... Assim... Terapia, com certeza. Terapia, não deixem de fazer terapia na reta final, gente. Sim. Atividade física eu mantive, só que realmente eu reduzi bastante. Naquele momento fez sentido pra mim isso, mas você precisa ver o que faz sentido pra você, porque tem pra algumas pessoas que é terapêutico o ato de ir, sei lá, todos os dias. Então, assim,
veja o que faz sentido pra você, porque também não adianta surtar, né, gente? Tem que estar com a saúde mental em dia. Mas eu tava tão direcionada naquilo, tão focada naquilo, que eu conseguia lidar. E tinha certos momentos, tipo sexta-noite, eu relaxava, sabe, gente? Mesmo nesse finalzinho, eu tirava um momento pra assistir uma série, comer um sushi, sabe? Sim. Fazer alguma coisa. Com alguém, né, da sua rede de apoio ali, você se sentir bem, confortável, E o meu namorado também estava estudando para residência, também. Então, sempre foi sendo a rede de apoio para o outro, que é uma coisa que é super importante. Né? Então, ele, durante todo o processo, foi minha rede de apoio, até minha mãe, né, gente? Vou dizer para vocês uma coisa que eu fazia. Eu ficava ensinando pra minha mãe as coisas de... Você não entende, não. Eu ia pra sala e começava a repetir. E repetir. Olha aí, repetia, e repetia. E minha mãe, sim, minha filha, vá, fale mais, fale mais. As escalas... Quase uma aluna do meu método cirurgia totalmente. Olha, eu tava quase a Mi e minha mãe era a Dimas, viu? Era exatamente assim. Ele tá acenando assim. Totalmente. E meia-noite eu repetindo pra ela. E assim... Gente, é isso, é ser rede de apoio, né? É isso. Acho que fez muita diferença a rede de apoio. Meu pai, minha mãe, meu namorado. Foi o que sustentou, sabe? Sim. A reta final. Sim. Porque não foi fácil. E de segurar a onda, né? Até o dia da prova. Na véspera de prova. Não foi estudei. Aquela pessoa que estuda ou... Eu, normalmente, eu consigo estudar. Mas meu namorado não. E aí, assim, eu também tava nessa, gente. Já foi... Tá tudo certo, o que quer que seja, vai ser. Aí eu fui fazer uma massagem. Eu ganhei uma massagem da minha amiga, Gabi. Isso foi Gabi! Futura residente de psiquiatria. Futura, maravilhosa. Ela tem que estar aqui. Tem que estar ela aqui. vai estar em 2025. Ela vai ser a primeira entrevistada. Eu tô vai profetizando estar. isso. Eu ganhei, minha filha, uma massagem. Fiz uma massagem no dia anterior, minha gente. Então, assim, foi ótimo, foi maravilhoso. Que massa! Dormi super relaxada. Amei. Recomendo, faça uma massagem no dia anterior. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Dia da prova, assim. Você também é daquelas pessoas que sai querendo chorar da CSPE? Eu não quis chorar, não. Mas eu tinha certeza que eu não ia passar. É mesmo. Eu saí pensando, minha gente, eu não vou passar, não. Não vai dar certo, não. Eu nunca vi uma prova pra causar tanta... Eu saí assim, passada. Eu saí assim. Sempre. Passada, assim. Eu tinha tentado a SES no meio do ano. No ano que eu passei. Sim. Só que eu tinha tentado pra neuro. Que sempre tinha essa minha dúvida entre neuro e anestésio. Eu não tinha passado no meio do ano. Então, isso pesou um pouco, sabe? Assim, caramba, eu não passei no meio do ano. Será que vai repetir isso novamente? Vinha isso na minha cabeça, só que assim, é um pensamento completamente disfuncional, né? Totalmente. Você não sabe o que vai acontecer, né? Questões são anuladas, aí o jogo muda, pessoas passam e às vezes não ficam. Tem um Enari que, enfim, tudo isso importa, tudo isso importa. O jogo só termina quando acaba. É sério. Perfeito. Para a CSPE, o jogo só termina quando acaba. Então, assim, se você sair da prova se sentindo mal, gente, assim, é muito difícil alguém sair daquela prova dizendo que tá bem. Muito difícil. Várias pessoas que passaram saem se sentindo péssimo. Então, assim, eu saí bem, tipo, eu acho que eu não vou passar, meio deprê, mas muita coisa aconteceu, questão anulada, é uma novela, foi uma novela, literalmente. Planilhas com notas, tu acompanha tudo isso? Eu não acompanhava, mas... assim, quando eu fiz no meio do ano, eu não acompanhei, mas para anestésio eu acompanhei fielmente. E eu acho que foi muito importante. Eu fiz cálculo de nota, cálculo de currículo, tudo, cálculo de quantas eu acertei, quantas eu errei. Eu fui cri-cri, sabe? E foi bem fidedigna a planilha de anestesiologia. Normalmente aqui no estado. É bem organizado. E eu acompanhei todo o processo e foi bem importante, sabe? Você precisa acompanhar, minha gente. Não pode só entregar adeus e não. Somente isso, né? Leia o edital. Se prepare. Foi sempre uma coisa que meu pai sempre falou. Esteja com as regras debaixo do braço. Exatamente. Você está se preparando para um concurso? Conheça esse concurso. Conheça as regras do jogo. Porque se você não conhecer, leia o edital da SES. Leia as datas da SES, minha gente. Não deixe passar data. Veja os pontos de currículo que você tem. É pouco, não interessa, é ponto. É ponto que vale, né? É ponto. E se você tiver que recorrer, tem prazo para recorrer. Então, tudo isso é muito importante. Então, não é para deixar de lado. A vaga é muito concorrida. Cada décimo conta. E
assim, eu acho que da turma de trabalhar, dar carga no final e ficar até o final tentando e deu certo. Então, não desistam, não desistam. E quando veio, Paulinha, a aprovação, né? Como é que foi esse dia? Enfim, conta pra gente. A sensação, né, de tudo que passou pra chegar naquele dia. Rapaz, foi incrível, foi indescritível, assim, sabe? Eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Porque só quem se dedica realmente, no último mês, eu acho que eu estudava 12 horas por dia. No último mês, não era menos que isso. Horas líquidas. Eu era de manhã até de noite. Lapada. Lapada, não parava. E questão, e não sabia ir assistir a aula. E as aulas do meu médico me ajudaram muito, porque são mais curtas. Então, assim, eu conseguia revisar um assunto com a aula. E elas vão direto ao ponto, né? Exatamente. O que é cobrado, enfim. Então, você passa um filme na sua cabeça. Foi muito estressante, tá? Eu vou dizer que eu fiquei bem estressada, até sair o resultado. Mas é indescritível, assim, sabe, minha gente? Não desistam, continuem a nadar. Sim. Porque vale a pena. No final, vale a pena todo o processo, tudo que a gente passa. Sim. É muito emocionante. Ah, que lindo. Muito bom, né? É muito bom relembrar esse momento, Porque faz valer tudo a pena, tudo aquilo que enfim, você teve que abdicar mesmo pra poder viver. E assim, é algo tão seu, né? Você conquistou. Ninguém te deu de mão beijada, ninguém te ofereceu. Não, você conquistou algo difícil e algo que vai mudar a sua vida. A partir daquele ponto. É um definidor. A partir dali, tudo muda. Minha rotina mudou completamente, sabe? Hoje, essa rotina do meu ano é tudo novo. É maravilhoso, mas assim, você volta... É quase um doutorando, tá, minha gente? É R1, assim, um doutorando melhorado. Mas é aquele doutorando que escolheu o lugar onde queria estar, né? Exatamente. Eu sempre pensava fazendo isso, fazendo o que quer. Eu sempre pensava isso, por mais sofrimento que seja, rodízios mais difíceis que outros, e às vezes a gente tá super cansado sendo residente. Isso. Mas é aquela máxima, eu escolhi estar aqui hoje. Eu lutei pra estar aqui hoje, então... Vale a pena, Vale a pena. E passa, né? Os anos passam e no final você vai estar ali... Especialista da área. De nome, né? De uma residência. Ah, por falar em residência, de anestesiologia, né? Paulinha estava me contando nos bastidores alguns detalhes que tu foi se atentando depois do processo seletivo, né? Do próprio concurso. Conta pra gente, Paulinha, esses detalhes. Gente, se vocês querem anestesia, se atentem a detalhes como... O que é SBA? O que são hospitais SBA? Quais não são? O que significa essa residência SBA? O que é? O que significa? Então, a anestesiologia, ela pode ter residência só MEC, que é a residência médica, tá, minha gente? Normal. E tem residências que são MEC mais SBA. Ou seja, que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Aqui em Pernambuco, o CSBA tem uma coisa muito importante, porque... A maior forma de trabalho em Pernambuco é através da cooperativa. Sim. E para entrar na cooperativa, você tem que ter o título de especialista. Sim. Quando você faz uma residência que é MEC-SBA, você vai fazendo provas durante os 3 anos e tem alguns requisitos que você precisa cumprir, como horas de anestesia, quantidade de atos anestésicos. As provas são trimestrais. São trimestrais, isso. Com tutoria semanal e tem uma prova anual que você precisa tirar uma nota X para você poder passar. E quando você faz dessa forma, você tá na residência que é SBA, você já sai com o título de especialista em anestesiologia. Automaticamente. Se você passar e cumprir todos os requisitos... automaticamente assim, né? Você fazendo tudo aquilo. Se você tá numa residência só MEC, você sai sim anestesiologista, mas você não sai com o título. Então, você precisa passar por uma prova da SBA, ser aprovado nessa prova para no outro ano você poder entrar na cooperativa. Isso para Pernambuco. Então, você está na residência que é os 2, acaba ganhando tempo, entendeu? Você consegue ganhar time, você já sai com esse título. Perfeito. Em compensação, você vai ter isso de provas trimestrais, entendeu? Prova anual, quantidade de atos anestésicos para você colocar no site da SBA. Sim. E eu sabia, mas eu sabia mais ou menos quando eu coloquei a minha ordem. Que aqui em Pernambuco, pode ser que tudo muda, tá, gente? Então, se atenta à data, tá? Mas hoje,
A gente tem algumas residências que são SBA e algumas que não são. A maioria são SBA. Mas a gente tem o Hospital do Câncer, que não é. A gente tem... Até a data de hoje, né? Univasf, Petrolina não é. Serra Talhada, que entrou agora, Sim, não é. Sim. Eu acredito que são esses 3. Eu posso estar errada, mas sempre confirme no site da SBA, tá, minha gente? Importante, né? Antes de escolher tanto o A local ordem. como a ordem, né? A ordem Influencia muito. E aí eu acabei colocando uma residência no SBA como Acima. acima de um SBA. Só que Exato. deu tudo certo. Hoje eu fui remanejada para o Getúlio Vargas, que é um serviço de residência de excelência. E deu tudo certo, mas... Que é SBA. Que é SBA, Isso. mas se atentem na ordem quando vocês forem escolher para anestesiologia, se vocês desejam um serviço SBA. Perfeito. Porque isso é muito importante, é fundamental. Caruaru todas são, pelo menos até o dia de hoje, então às vezes para você faz mais sentido ir para Caruaru, não ficar em Recife, mas fazer um SBA, sabe? Sim, e o serviço é muito bom também. A de Petrolina até então não é. Até então não é. Isso, e pode, como você falou, pode mudar. É uma questão de pesquisa e de saber que existe isso, né? Para poder definir o local. Isso, para anestesia é muito importante, gente. Vocês saberem essa ordem é fundamental e entender o processo, entender que é diferente de outras residências nesse aspecto. Sim. E que a gente funciona através de CETs, né? Que é Centro de Especialização e Treinamento. Então, por exemplo, apesar, não sei se você vai tentar anestesia esse ano, mas a minha residência é uma residência que é servidores, HR, Oswaldo Cruz e o Getúlio Vargas. Nós fazemos parte do mesmo CET. Então, a gente faz tutoria junto, tem rodízio de hospitais juntos, entendeu? Legal, sim. Então, eu gosto bastante da minha residência, sou apaixonada. E conta sobre a tua residência, assim, mais ou menos, né? Um resumo breve, a divisão, os rodízios. Isso, assim, rodízio de anestesia, no geral, R1 é bloco cirúrgico. A maioria das vezes você vai ficar em casa, né? Lá no Getúlio Vargas, a gente passa a maior parte dos meses em casa. Ou seja, dentro do próprio Getúlio Vargas. A gente só tem 2 meses fora, que é rodízio de UTI, que normalmente tem, anestesiologia, e a gente roda também no CISAM, obstetrícia no CISAM. E aí, a partir dos anos R2, R3, você vai vendo outros rodízios, como torácica, cardíaca, oftalmo, entendeu? Você vai indo para áreas mais específicas. O Getúlio, eu gosto bastante da residência lá porque eu acho muito completa. A gente tem muita ortopedia, cirurgia geral, vascular, entendeu? Assim, então, tem a demanda cirúrgica muito alta, a gente consegue fazer muito bloqueio, anestesia geral, assim... tem muita demanda cirúrgica. Então, é um hospital grande, onde a gente consegue pegar muita mão, sabe? Perfeito. É um serviço que você vai pegar muita mão. E a gente tem tutorias semanais, que é o CET inteiro. São esses 4 hospitais que tem tutoria junto. É online? Não, é presencial. É presencial. E a gente segue o cronograma da SBA. Perfeito. A gente se prepara para a prova. Entendi. Que é a cada 3 meses, e é uma prova que a SBA faz. Entendeu? Sim. Então, a gente tem mais aulas para assistir, tem que seguir todo o cronograma da SBA. É bem, de fato, assim, tem que se preparar, né? Porque tem uma prova que vai chegar de 3 meses, então... Tem que estudar, minha gente. Tem que estudar. Não achem que acaba a vida de estudo, não, porque não acaba. Ela só muda. Ela só vai mudar e muda os objetivos, né? Mas, assim, essa vida de disciplina, né? De constância, ela vai permanecer. Com só certeza. que no lugar que você escolheu. E melhora. Porque você vai estudar o que você gosta. Exato. Que é o que faz toda a diferença, né? Toda. E no R3, como é a diferença? Então, lá no Getúlio, pelo menos nesse CET no geral, no meu CET, a gente tem plantão semanal, no final de semana no R1, dia de semana no R2, no R3 não tem mais plantão semanal, então a vida melhora. Vai melhorando, vai melhorando. E vocês tem rodízios mais específicos, como cirurgia cardiovascular, torácica, transplante, que você consegue ir para vários hospitais, entendeu? Você pega pacientes mais críticos, mais complexos, entendeu? A complexidade vai aumentando a partir do decorrer do ano, mas pelo menos no meu hospital, como tem uma demanda cirúrgica muito grande, a gente consegue ter acesso a procedimentos de grande porte desde o R1. Que para mim é um benefício enorme, né? A gente acaba pegando muita mão. Exato. E aí, Paulinha, tá sendo incrível o R1. Cansativo. Eu acho que qualquer R1 é difícil. De adaptação, de você entender que de segunda a sábado eu tenho um compromisso com a residência. Acho que o único dia eu não tenho tarde livre, né? Algumas residências têm, a gente não tem tarde livre,
mas você está fazendo o que você gosta. E eu sou completamente apaixonada pela anestesiologia. Eu acho uma especialidade incrível. Se encontrasse mesmo, né? Eu acho que é muito profunda e muito tecnológica e que você, dentro do bloco, pode fazer muito a diferença na vida do paciente. É o que eu digo para todo mundo. Uma boa equipe cirúrgica que entra todo mundo, mas um bom anestesista também, um anestesiologista também, pode mudar a experiência da cirurgia de um paciente. Desde ser a pior experiência até ser uma experiência, vamos colocar agradável, vamos colocar suportável. Sim. Entendeu? Então, um bom anestesiologista consegue acalentar, consegue tirar dor, consegue acalmar o paciente, entendeu? Consegue fazer com que naquele momento de maior fragilidade, ele consiga passar da forma mais tranquila possível e mais humana possível. Então, isso é uma coisa que eu vejo que a gente consegue fazer a diferença. Por mais que seja num período curto, a gente consegue sim fazer uma anestesiologia muito humana quando a gente quer. Perfeito. Incrível. Acho que eu nunca tinha parado para pensar assim, né, nesse ponto da anestesia, que é realmente apaixonante mesmo. É completamente apaixonante. Então, Que lindo. Venham pra anestesia. Venham pra anestesia. Até eu tô aqui. Completamente. Mas é verdade. Eu até ia falar, né, Paulinha? Acho que você já falou belamente, né, sobre anestesia e sobre, assim, realmente como esse profissional é tão fundamental. Sim. Né? Eu já pensava o quanto que ele é imprescindível ali na hora para a vida do paciente, mas o quanto que ele pode melhorar a experiência dele naquele momento. Foi incrível esse ponto, esse detalhe. E assim, para quem tá, né, ou estudando medicina, ou já é médico, médica, conheço muitas pessoas. Fazendo a mentoria, a gente vai conhecendo muita gente, muitas histórias, e tem tanta gente que pensa em anestesia hoje em dia, até em outras especialidades, mas quer migrar para anestésio. Por algum motivo, isso acontece realmente com frequência. O que é que você diria para essas pessoas, né, que estão pensando em fazer isso, que agora que vai enfrentar, né, toda essa maratona, que não é fácil? O que é que tu diria de conselho final? Meu primeiro conselho é: conheça a especialidade. Então, eu acho que seria interessante talvez acompanhar alguém da área, se você está na faculdade, fazer uma liga acadêmica, conhecer um pouco a especialidade antes de tomar essa decisão. Porque tem seus aspectos positivos e negativos, como qualquer coisa na vida. Então, eu preciso ir preparada, eu preciso conhecer o que eu quero. Então, o primeiro ponto é conhecer a realidade. Veja como é a rotina, veja onde você quer trabalhar, se você quer trabalhar em Pernambuco, as formas de trabalho. Siga Instagram de anestesiologistas que você gosta para ver um pouco do dia a dia. Sim. E caso você goste do que você está vendo, você gosta de um perfil de um paciente que pode ser grave ou não, mas você precisa ter um manejo de paciente grave, você precisa estar calmo em momentos críticos, o anestesiologista tem que ser o mais calmo do bloco cirúrgico. Quando tudo estiver desandando, ele tem que ser o mais calmo para resolver. Então, você precisa conhecer a rotina, e conhecendo a rotina, você vai ver se os pontos negativos você consegue conviver com eles. Para mim, tem muito mais pontos positivos e eu me imagino fazendo isso o resto da minha vida. Então, conheça, e caso você se apaixone, também como eu me apaixonei, estude bastante, cuide bastante da sua saúde mental durante o processo, né? A gente sabe que a anestesiologia é uma área que tem muito contato, vive muito dentro do bloco cirúrgico, às vezes não tem muito contato com o sol, às vezes fica muito lado longe de fora do hospital, né? Longe da família no começo, regime de plantão no começo. O começo pode ser difícil. Acesso a substâncias. Então, você trabalhe muito saúde mental, lembre-se de viver, esteja perto de pessoas que você ama, entendeu? Lembre do lazer, tudo isso é super importante. Mas se for isso, desejo mesmo, venha-se embora. Que vai estar de braços abertos. Com certeza. Obrigada, Paulinha. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Passa rápido, né? A gente poderia passar a tarde toda aqui conversando. Um cafezinho. Com certeza. Mas é apaixonante mesmo. Eu acho esse tema, né? Residentcast, enfim, trazer médicos, médicas. Isso. Que, assim, cada um vai ter a sua história, as suas peculiaridades, né? E, assim, é muito lindo, porque eu fico daqui vendo o brilho do olhar de vocês. E dá pra ver que tá exalando aí, né? Felicidade. E eu sei que também sou, né, residente.
que foi muito difícil chegar aí hoje. Muito difícil. Né? Foi muita luta. Então, obrigada por você ter vindo aqui, por esse momento, né? Que eu fico aperreando vocês. Não, de jeito nenhum. Foi um prazer, uma honra. Foi um prazer, de verdade. Ter você aqui, contar sua história, se abrir. E eu tenho certeza que alguém vai ouvir ou ver esse podcast e vai definir sua vida a partir daqui. Que maravilhoso! E vai ter mais certeza ainda do caminho que quer, enfim, que quer seguir. Seja por anestésio ou seja pela especialidade que quer, mas Com que certeza. também, da mesma forma que você quer sentir isso, quer estar no lugar certo. Isso, que quer fazer por onde. O que é bom, né? Eu fiz muito isso. Eu perguntava pra quem passou, o que você fez pra passar? Exato. No ano que eu passei, eu perguntei muito às pessoas isso. E tentei trazer pra mim tudo que era benéfico. E deu certo. Deu certo. Gente, muito obrigada, Paulinha, obrigada por você hoje. Obrigada a você que ficou aqui, que ouviu, que enfim, que nos assistiu. Compartilha esse episódio com quem você acha, né, que pode ser útil, que vai ajudar. Prazer estar aqui hoje com o Paulinha. Prazer imenso. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.